Revista Tempera, número 13. A capa da revista Tempera vem apresentando um design vibrante e geométrico em tons que predominam a cor azul claro frio. O plano de fundo é preenchido com um padrão geométrico de formas que se repetem em zigue-zague, criando a ilusão de setas apontando ora para cima, ora para baixo, fazendo referência ao tema das ogivas e bandeirinhas, que Alfredo Volpi adotou em homenagem às festas juninas. As formas criam uma textura visual rítmica e uniforme que cobre quase toda a capa, exceto por uma barra vertical na lateral esquerda. À esquerda, nesta barra vertical, o título principal, Revista Tempera, é exibido em letras maiúsculas com a palavra revista escrito na horizontal, mas posicionado na vertical, seguida do número 13 na vertical, de maneira que ele fica à esquerda da palavra tempera, que vem escrita em tamanho maior e na vertical. No canto superior direito, na horizontal, informações adicionais estão listadas. Volume 4, número 13, 2022. ISSN 26750295. Folha de guarda. O design utiliza o mesmo padrão da capa. As cores incluem vários tons de azul claro, azul escuro, lilás, laranja, salmão, marrom e preto. No lado direito da imagem, na faixa vertical de cor azul escura, estão presentes os logotipos institucionais de incentivo: Funcultura, 50 anos, Fundarte, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. A revista Tempera é uma obra de arte visual, uma pintura ou objeto pictórico. Sua visualidade é organizada por um design gráfico que segue uma lógica cromática, pautada nas cores de uma obra pictórica de Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro ímpar, que foi um mestre da técnica de pintura com têmpera-ovo. A logomarca do Grupo Tempera, cujo desenho é criado a partir da série de obras de Alfredo Volpi, Ogivas e Bandeirinhas, e que compõe o desenho da capa da revista, muda de cores a cada número da revista, sendo cada capa composta por cores escolhidas, retiradas de uma obra específica deste artista. Esta obra sempre é apresentada no índice, em uma reprodução em miniatura com ficha técnica. Cada ensaio-seção da revista é composto por uma harmonia de cores escolhida a partir da logomarca. As cores são quase que infinitamente variáveis, pois trabalhamos nos ensaios com um raciocínio de pintura, sobrepondo cores umas sobre as outras e trabalhando com camadas cromáticas em transparência. Cada ensaio-seção forma um bloco de cor do objeto revista, e estes blocos cromáticos dialogam entre si, em relação de analogia, complementariedade e ou degradês, formando uma harmonia que remete às formas geométricas da capa. Cada autor-ensaio é trazido em duplas de páginas abertas, de modo que um autor não interfira diretamente na unidade do trabalho do outro. As páginas têm suas cores como se fossem lâminas transparentes de cor sobrepostas, formando retângulos e quadrados ou faixas mais estreitas de cores, inclusive nas margens e nas caixas de numeração de página e nos blocos de texto. O texto é sempre considerado e tratado como um desenho na revista Tempera. As fontes são da família Segoy-Ui. Nos campos de nomes, sobrenomes e títulos, sempre estão variando entre letras maiúsculas e minúsculas, nos espaçamentos das letras, nas espessuras variadas de black, bold, semi-bold, regular, semi-light, light, ultralight e ou itálico. Nos blocos de texto iniciais de cada ensaio, por vezes iniciamos com fonte capitular e no restante do texto seguimos a praxe da escrita com letra e pontuação. Os blocos de corpo de texto principal são com fonte semi-bold ou bold, para melhor visualização em dispositivos com telas pequenas, que costumam ser mais acessíveis. As fontes das legendas de imagem são em itálico e as menores. Os textos de mini-currículos dos artistas e autores são pequenos, porém nunca em itálico. Os nomes de autores e os títulos são as fontes maiores e podem aparecer horizontalmente ou verticalmente. Ao final, todos os autores são identificados junto com seu contato online. No verso da folha de guarda há uma fotografia de Aline Nakamura, @Aline Nakamura. Editorial. Editora-chefe, Flora Assunção, Univasf e UFPE. Conselho,
Johanna Juncker, Claremont School of Theology, Estados Unidos da América. Simone Rocha Abreu, UFMS. Elizabeth de Carvalho, Regina Fuentes. Identidade visual, Flora Assunção. Design gráfico, Regina Fuentes e Flora Assunção. Consultoria, San Romanelli Assunção, IESP, UERJ. Revisão de ortografia e digitação, Elizabeth de Carvalho. Pareceristas, Aline Nakamura, Unifat, Thaís Cabral, Unespar, Cleiri Cardoso, Marina Soares, Andréa Sobreira. Editores, Grupo Têmpera, Periodicidade Semestral, Editora Particular, Universidade Federal Vale do São Francisco, Grupo de Pesquisa Têmpera, Avenida José de Sá Maniçoba, sem número, Centro de Petrolina, Pernambuco. ISSN da Revista Têmpera Online, 26 74 59 09. ISSN da Revista Têmpera Impressa, 26 75 02 95. Recife, Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Bahia. Outubro de 2022. Revista Têmpera é uma publicação do Grupo Têmpera. As opiniões expressas nos ensaios assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. Todo material incluído nessa revista tem a autorização expressa dos autores ou de seus representantes legais, conferido no ato da submissão à nossa convocatória pública ou no aceite de nosso convite direto. Todos os direitos de publicação são propriedade dos autores e da Revista Têmpera. Nenhuma parte desta revista pode ser reproduzida ou publicada sem autorização expressa dos autores e ou da Revista Têmpera. O Grupo Têmpera não se responsabiliza por atos ilegais, ilícitos de terceiros quanto à propriedade intelectual aqui publicada, assim como repudia qualquer ato neste sentido. Distribuição online dos editores. A Revista Têmpera é uma utopia humanista de inclusão social pela cultura e pela arte, as quais entendemos enquanto formação humana e experiência que transcende para além da condição de animalidade e de funcionário-máquina. Para tanto, a revista busca abordar artes visuais e cultura de modo acessível, sem fins lucrativos e em prol da educação e da divulgação deste campo do conhecimento. A Têmpera é uma galeria de artes visuais contemporânea, online e de livre acesso, visando colaborar para a formação de artistas em locais onde a institucionalização das artes visuais é muito incipiente. Assim, a Têmpera defende a imagem nas artes visuais, bem como a fotografia enquanto arte, como uma nova tecnologia para desenhar a partir da crença de que a fotografia é uma herdeira natural da pintura, em um tempo em que a pintura não morre. Trazendo o nome Têmpera para uma publicação com ênfase em artes visuais, buscamos evidenciar nosso apreço pela visualidade enquanto conhecimento especializado. A Têmpera entende a fotografia como uma oportunidade acessível devido ao desenvolvimento tecnológico para a humanidade exercitar a percepção e a sensibilidade artística e se dessistematizar, e assim se posiciona a partir de uma noção da necessidade de curadoria cultural e social em tempos de mídias de massa, redes sociais e pós-verdade. Chegamos em 2022 mantendo as 4 sessões fixas da revista Têmpera. Pérola nas Redes, Não Me Leve a Mal, mas 8 e Últimas Páginas, nossa homenagem a Raquel de Queiroz. E seguimos com o nosso propósito de diálogo entre iniciantes e artistas com mais experiência de formação e carreira, trazendo o desenho de diversos artistas através de diferentes materialidades. As questões da visualidade nas artes estão interligadas e dialogando entre si através dos ensaios e das revistas, desde a primeira Têmpera. O propósito permanente da revista Têmpera é evidenciar o caráter intelectual do pensamento visual sem descuidar do valor estético da visualidade. Sumário, páginas 4 e 5. Em página de fundo laranja ferrugem, com 2 faixas horizontais em tons de marrom escuro no topo da dupla de páginas e na parte inferior, atravessando de ponta a ponta, vemos o título Revista Têmpera em degradê de azul, como se fosse uma faixa de cor na borda inferior. O sumário está dividido em 3 colunas blocos de texto
e ocupando o espaço de uma coluna está uma obra do artista Alfredo Volpi. Alfredo Volpi, Casas e Barcos, década de 1950. Têmperas sobre tela. Fonte Google Imagens. Os números de páginas estão em azul claro vivo e os nomes dos artistas e autores e dos títulos de páginas estão em marrom escuro. Página 6. Flora Assunção. Represa A Natureza da Natureza, 2021. Ensaio contendo registros em texto e fotografias da intervenção na arquitetura e na paisagem do campus Espaço Plural Univasf em Juazeiro, Bahia. Os textos sobre as obras são de autoria da artista e da vice-reitora Lúcia Marise de Oliveira, e as fotografias são de Flávio Lamenha. Esta pauta ocupa um bloco cromático em tonalidade de azul, sendo aberto e encerrado por uma dupla de páginas em azul claro, com grades em azul marinho. O ensaio contém cerca de 60 fotografias, com vistas gerais e detalhes das 9 obras que compõem a instalação represa A Natureza da Natureza completa. As fontes são em tonalidades de azul e branco, conforme a cor de fundo, mantendo a harmonia cromática deste bloco da revista. Página 24. Lúcia Marise de Oliveira. Texto de apresentação institucional da obra Represa pela professora doutora Lúcia Marise Ribeiro de Oliveira, vice-reitora da Univasf. Página 50. Leda Catunda, sem título. Ocupando 5 duplas de páginas de fundo marrom bem claro, quase salmão, temos 10 pinturas da artista Leda Catunda em técnica mista, acrílico com tecidos, madeira, plástico, esmalte, etc., de tamanhos e formatos variados. Página 60. Ana Elizabeth de Gouveia, Enquanto Caminho, 2020-2022. É um ensaio visual que ocupa 8 duplas de páginas abertas, com fundo em tonalidade marrom arroxeado, roxo e lilás. As 20 pinturas são cenas de mar e areia de praia e são feitas em aquarela, guache e lápis de cor sobre papel. Oriana Duarte. Sobre a carta escrita na beira-mar e sua leitura durante um outro caminhar. Texto sobre a série de pintura da pauta anterior, em 2 duplas de páginas azuis com fonte branca. Página 80. Nara Amélia. Bordar a Natureza. O ensaio ocupa 8 duplas de páginas abertas e traz 12 obras da artista em tecido com bordados, incluindo fotos de detalhes e uma imagem do processo de trabalho, acompanhado de ficha técnica e um breve depoimento da artista. As cores deste bloco são uma harmonia de marrons médios e rosa bem claro. Página 96. Eduardo Verderame. Igrejas Demolidas do Brasil. Ocupando 8 duplas de páginas em tonalidades de roxo médio, marrom escuro, lilás e branco, temos 14 desenhos de igrejas em estados de conservação diversos, as quais foram demolidas, com um breve depoimento do artista e ficha técnica. Página 106. Eduardo Verderame, Maizainá Bujalo. Arte Sacra da África. Ocupando 6 duplas de páginas em tonalidades de roxo médio, marrom escuro, lilás e branco, temos 14 desenhos de arquiteturas sacras da África, em estados de conservação diversos, com breve depoimento dos autores, aludindo à questão relacionada à colonização e suas decorrências que omitiram a engenhosidade tecnológica destes povos. Página 118. Elizabeth de Carvalho, sem título. Ocupando 3 duplas de páginas, com fundo em tonalidades de marrom predominantemente médio, temos 7 fotografias com imagens, sendo 2 coloridas e 5 em preto e branco, de paisagens naturais e resquícios humanos no semiárido do Nordeste. Página 124. André Coelho, Catábase, ocupando 7 duplas de páginas, com fundo em tonalidades de marrom médio e acinzentado e rosa bem claro, temos 17 fotografias, das quais 9 são preto e branca, com imagens de São Paulo. Página 138. Seção 8.
A seção 8 é composta por 8 imagens fotográficas avulsas de 8 autores diferentes, ocupando 4 duplas de páginas. O número 8 do título da seção aparece grande, em fonte bold itálico, na página de abertura da seção, e em tonalidade discretamente diferente do fundo, sugerindo transparência. A harmonia deste bloco cromático é em tonalidades de laranja e marrom. Nomes dos autores da seção 8: Bruna Granucci, Edinara Patzlaff, Cláudio Edinger, Flávio Lamenha, Marcelo Schellini, Camila Vanucci, Camila Santos Dias, Johanna Juncker, Sara Ariani e Camille Silva. Página 146. Vedant Sharma, Antar. Este ensaio, em 4 duplas de página de tonalidade cinza claro azulado, quase branco e marrom escuro, traz 13 fotografias preto e branco e breve texto de Marcelo Schellini. Página 154. Laina G, Miríade de Vozes. Este ensaio, em 4 duplas de páginas de tonalidade de azul claro, lilás e marrons médios, traz 12 fotografias de locais da Índia, sendo 6 em preto e branco. Página 162. Lynette Jensen, Dead Delicate. Este ensaio, em 6 duplas de páginas de tonalidades de rosa muito claro e marrons médios, traz 14 fotografias coloridas, que remete à natureza morta e Momento Mori. Página 174. Margarita Gallo, Monotipias. Este ensaio, em 3 duplas de páginas de tonalidades de rosa claro, azul arroxeado e marrons médios, traz 5 monotipias coloridas com breve depoimento da artista sobre esta técnica e suas experimentações de ateliê. Páginas 180 e 181. Pérolas nas redes. O título dessa seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção, que é composta por prints de internet, retirados nas redes sociais. Reúne uma seleção de obras de arte de artistas famosos diversos, as quais dialogam conceitualmente entre si. Páginas 182 e 183. Não me leve a mal, mas... é uma seção de prints de memes e tirinhas com críticas políticas bem-humoradas e afiadas. O título da seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção. Página 184. Aline Romero. Nós. Bem amarrado. Esta pauta, em uma dupla de páginas abertas em tonalidades terrosa, marrom médio, escuro e claro mais o rosa, apresenta 4 vistas de uma escultura em cerâmica esmaltada branca. Página 186. Aline Cavalcante. Breves notas sobre o tempo. A necropolítica e a lama de Recife. Ensaio teórico ocupando 3 duplas de páginas abertas em tonalidades de marrons, lilás e roxo, com uma fotografia ao final. Página 192. Drago. Júlio Shimamoto. Desenhos. E Alberto Pessoa, texto. Cordel ilustrado em 5 duplas de páginas. Página 202. Seção Últimas Páginas. O título da seção é escrito na horizontal, no topo da página, alinhado à esquerda, sangrando na borda superior da página, abrindo a seção. Com texto de Elizabeth de Carvalho, intitulado Eclâmpsia, parte 1. A harmonia deste bloco é composta pelas cores azul, roxo, lilás e marrons. Página 207. No encerramento da revista, há 3 fotografias com autoria de Aline Nakamura, @Aline com 2 L's, Nakamura com K. Folha de guarda final. O design utiliza o mesmo padrão da capa. Esta guarda é igual à inicial da abertura da revista. Contracapa. Fundo azul claro frio, em tonalidade igual ao da primeira capa, com a logomarca do Grupo Tempera ao centro, em tamanho grande, nas harmonias de cores desta edição, no canto inferior direito as redes sociais do Grupo Tempera. Instagram, @Grupo Tempera. YouTube, www.youtube.com/@Grupo Tempera. Facebook,
www.facebook.com/Grupo Têmpera. Site www.grupotempera.arte.